lá, vamos começar aqui. Nós estamos recebendo a Sucena hoje. Eu estava extremamente ansiosa para recebê-la. Estou me contendo para não ser aquela piega chata, porque das poucas vezes que eu a ouvi, eu fiquei maravilhada. Sucena, de coração, eu fiquei maravilhada. Eu falei, se eu pudesse escolher um espelho para ser, seria ela. E sem ser demagoga, eu já te falei. Se tivéssemos mais mulheres assim, o mundo estaria muito melhor, muito. E eu queria agradecer, viu? Primeira coisa, eu queria agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Fiquei muito feliz. Eu tenho certeza que quem nos ouvir vai ser acrescido de muita coisa rica e bacana que você tem para nos falar. Bem-vinda. Eu que agradeço o convite. Eu já vou falar, gente, ou você quer falar? Não, pode falar. Gente, nós estamos aqui, vamos. Não, pode ficar tranquila. Eu que agradeço o convite de estar aqui, é uma honra. E fico muito feliz de saber e falar assim, o que você vê é real, tá bom? É tudo real, não tem nada fantasiado, é o que acontece mesmo. E a rede social traz um pouco disso, né? A gente aproxima das pessoas. E uma das situações que eu sempre falo para minha equipe é que a gente não pode fantasiar. Aquilo ali é a Sucena mesmo. E eu fico muito feliz de saber que o trabalho que a gente tem desenvolvido, né, tem servido aí de exemplo. E obrigada pelo convite, tenho certeza que vai ser um bate-papo super agradável, que a gente possa transformar, impactar, né, e mudar o pensamento de muitas pessoas que às vezes estão precisando só de um cliquezinho para sair da zona de conforto. Sucena, a gente queria saber um pouquinho aí da sua trajetória, tanto na atuação do CRC Goiás, quanto também na sua vida pessoal. O que te levou a mudar estratégia de segmentos? Quando você se viu totalmente dentro desse conceito masculino? Bora lá, então. Vou contar um pouquinho. Eu perdi meu pai muito cedo. Fui criada com os meus avós paternos, que já é uma coisa bem diferente, né? Geralmente a gente sempre fica ali com a família da mãe. E tive dificuldades, como todo mundo tem, né? Todo mundo passou. Fui mãe solteira muito cedo também, então eu até hoje analiso assim que talvez isso tenha feito o meu processo ser um pouco mais acelerado, porque eu tive que ter mais responsabilidades. Com 18 anos já era mãe de 2, né? Então você vê que foi bem cedo, né? Mas eu tive a sorte de nascer num lar que a minha avó era muito empreendedora, que tinha uma visão muito ampla. Ela sempre falava assim, olha, a mulher ela tem que, primeiro, fazer 18 anos e tirar a carteira de motorista para não depender de ninguém. Fazer datilografia, fazer inglês. Então, assim, a gente sempre teve esse incentivo de ser independente, de ter o privilégio de poder ter uma educação. E meu avô também. Então, mesmo sendo mãe solteira, eu tive a oportunidade de continuar estudando, né? E aí eu cursei o curso de Direito. Depois, quando quase estava finalizando, eu fui fazer um estágio no SESCOM, que é o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis. E ali, mesmo na área do Direito, eu conheci a contabilidade e também conheci meu marido. Então, eu falo que a contabilidade, além de me dar a oportunidade de ganhar dinheiro, né, de ter várias oportunidades, eu ainda tive a oportunidade de ganhar meu amor. E ali, meu marido era presidente do sindicato na época e também foi presidente do Conselho Regional de Contabilidade. E eu me vi numa situação muito assim, vivendo um pouco a vida dele, que a gente acaba participando, e eu achava assim, a gente às vezes saía, ia para jantar, e eu falava assim, nossa, que esse povo conversa, né? Ai, meu Deus. E aí, o que acontece? Muitas mulheres acabam não acompanhando os maridos por não acompanhar a linguagem um pouco do que eles conversam. E eu vi a necessidade de entender aquele mundo, já que eu estava com ele. Aí eu fui para a graduação de Ciências Contábeis. Fiz contábeis, depois fiz letras também. E entrei nesse mundo, nesse universo da contabilidade, meio que empurrada pela pandemia. Porque mesmo formada, não sei se vocês sabem, mas a contabilidade tem o exame de suficiência, como na UAB também, né? Eu passei no exame de suficiência e tirei o meu registro, a minha carteira profissional, mas nunca tinha atuado diretamente com contabilidade. Eu trabalhava no sindicato já, eu era diretora lá do sindicato, mas o meu foco sempre foi venda de certificação digital. Mas eu conversava muito com os contadores. A gente tinha uma proximidade muito grande, então eu acabei assim escutando as demandas, os problemas. E aí, na pandemia, a gente acabou tendo mais visibilidade das redes sociais, aproximando mais. E aí eu fui convidada para compor uma chapa para o conselho. Todos os conselhos de profissão têm o momento das suas eleições, tal. Fui convidada e ali eu comecei esse processo, né, de, vamos falar assim, de liderança, de ter mais uma imagem mais exposta, né, de ser cobrada mais e tudo. Não que eu não era ali
dentro do sindicato. Mas, assim, tudo foi um processo. E eu sempre falo assim, eu passei por tudo. Gente, eu até brinco, quando eu tenho oportunidade de falar, que eu não sou diferente de ninguém. Aliás, é muito importante que as mulheres entendam que, às vezes, você está num cargo, você está num espaço que é possível para todas. Porque a gente tem dificuldade, a gente tem problema. Tem dia que a gente chega em casa, é só encheção de saco. Tem dia... Eu só tenho uma sorte. Meu marido nunca liga para mim e pergunta se eu vou fazer a janta. Ele já prepara a janta. Já deixa... Eu tenho, talvez, essa facilidade. Mas, assim, tem dia que a gente não tem nada para comer em casa, porque não deu tempo de ir no supermercado. E aí, se tiver um ovo, você cozinha e vai embora. Tem dia que você tá com tanta raiva que você dorme com fome, mas você come carne moída. Tem dia que a equipe marca umas coisas, 8 horas da manhã, não dá tempo de você se arrumar. E aí você tem que ir. Então, assim, talvez eu adquiri, eu não nasci assim, tá? Talvez dentro desse processo de amadurecimento e de necessidade, eu fui entendendo quais eram as minhas prioridades e me colocando. Então, eu sempre falo assim, gente, todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, já tive dia de eu escolher como eu vou embora de ônibus, porque eu só tinha o dinheiro do Vale Transporte. Então, assim, e assim a gente vai crescendo. Eu sempre falo, se eu puder falar para as pessoas assim, o que me motiva? Meus problemas, meus boletos, o que eu sonho, é isso que me motiva. E como eu tive muitas percas muito cedo, perdi meu pai, depois, como eu fiquei numa família já de idade, a gente vai perdendo os parentes, a gente vai conseguindo lidar com a dor e entendendo a necessidade de você ter que se movimentar para fazer algo. Porque ninguém vai fazer algo por você. É você que tem que fazer por você mesmo. Então, assim, basicamente essa é a minha vida. Eu acho que isso aí que você levantou agora é algo muito importante para nós mulheres. Que nós mulheres precisamos entender que nós mesmas podemos fazer por nós. Né? Que você conta um pouquinho da sua história e da sua trajetória. Então, ou seja, você também não teve escolha. Não. Você teve que fazer acontecer. Sim, e eu até falo assim, a gente acaba passando por vários momentos, né? A Ludmila falou que conheceu a minha irmã, né? Uhum. E teve uma determinada época que a gente fez Feira da Lua. Minha avó vendia torta na feira. Aí, então, a gente ia pra feira, a gente vendia torta na feira. Aí, como que você saía? Depois da feira. A gente saía depois, 23 horas, que era um compromisso que a gente podia, porque tinha que fazer ajudar. E a minha avó, com 80, minha avó faleceu com 92, mas acho que ela largou de ir para a feira com 85 anos. Então, eu acho assim, o que dá muita dignidade para nós? Pessoal, mas olha o tamanho da referência que você tem também, da sua avó, com 85 anos, trabalhando, vendendo bolo, fazendo feira. Olha que interessante. Ela vendia torta de sal. E esse processo da torta começava desde terça-feira, porque, gente, é ritual, né? Então, você tinha... Terça você comprava o frango, que não sei do que, aí montava a torta na sexta. Então, assim, era procedimentos e processos. E eu falo muito, a gente tem que passar pelo processo. Porque a pipoca só virou pipoca porque o milho foi para a panela. Ele se aqueceu. Ele explodiu e virou pipoca. Então, assim, tudo na vida é um processo. Então, às vezes, as pessoas veem a gente assim... Ai, como você é bonita. Ai, como... Vê o carro, vê a rede social, vê isso. Como você fala bem. Mas não vê. O processo. O processo. Então, eu sempre falo, gente, se eu for contar, você sente e chora. Mas a gente tem que viver e falar de coisa boa. A gente tem que dar o exemplo do que a gente conseguiu. E uma coisa que eu sempre falo, o que eu consegui e aonde eu cheguei? Educação. Conhecimento. É isso que transforma. É tudo. Isso que te dá um passo à frente. E eu fico tão chateada. E me dói quando eu, às vezes, vejo ou converso. Na contabilidade, gente, tem muita sociedade, né? Marido e mulher e tal. E aí, às vezes, eu falo assim, por que você não está no contrato social? Que faculdade tal? O que você avançou? E eu vejo, às vezes, as pessoas... eu parei por causa de filho. Uhum. Então, a desculpa, sabe? A desculpa... isso é uma coisa que me incomoda. Eu acho que nós... Não sei, talvez eu seja mais velha aqui, né? Acho que não. Não é bem assim. Não é bem assim. Mas eu fico pensando assim, gente, na nossa época, esses meninos de hoje nunca andaram nem de ônibus. Inclusive, foi algo que nós falamos no podcast passado, né, doutora? Sobre a educação. Sobre as possibilidades que o mercado tem entregado para aqueles que querem aprender. Não, e muito. Na nossa época não tinha esse tanto de faculdade. Foi o que falávamos. Não tinha essa facilidade do acesso. Não tinha o ensino à distância. Faculdade era muito caro. O Uber, igual você acabou de citar, eu tinha que escolher ali entre a passagem ou o lanche. Teve uma época que eu estudava na Universo e eu morava no setor Bueno.
E a gente voltava tarde. Então, eu tinha 2 escolhas. Ou eu descia a pé para Tamandaré e pegava o T7, ou eu pegava no 85 e ia lá no Terminal das Bandeiras e pegava voltando. Simples. E se você achasse alguém para te acompanhar, bem. Se não, você ia rezando para não ter que acontecer nada. Então, assim, vocês já pegaram o ônibus para ir ter que ir lá na Universidade Federal, na biblioteca, estudar? Eu falo que quem aqui de Goiânia conhece o 020. Você conheceu o 020? Ah, o 020, com 020, certeza. Conheceu. Então, eu falo assim, hoje tem tanta coisa, hoje tem tanto recurso, possibilidade. Fácil acesso. Eu lembro direitinho, quando eu fui tirar a carteira de habilitação, eu trabalhava. E aí, qual era o momento que eu fazia as aulas? Eu já aproveitava para ir para a faculdade, porque aí já pegava uma caroninha, né? Ou na hora do almoço. Então, você ficava sem almoçar para você poder fazer aquilo lá. E a gente conciliava as coisas bem. Agora, hoje, não sei, essa geração, o pessoal, é tudo difícil. Ai, não dou conta. Eu falo, gente, o dia não mudou, nós temos 24 horas. Mas o que a gente, talvez, as pessoas não estão tendo? Prioridade? Também. Pode ser, né? Também. Sucena, quando você fala assim, olha, é a questão da desculpa da mulher com a maternidade, eu também, muitas vezes, eu enxergo isso. Porque você falou, fui mãe solteira. Se você tivesse deixado de estudar, falar, não, é por conta das minhas filhas, você não teria dado a vida para elas, não. A possibilidade delas estudarem também, para elas poderem caminhar. Eu falo, se a mulher não começar a caminhar para abrir o caminho, os delas, eu falo, os que estão ali ao redor dela, não vão caminhar Ela também. fica só criando desculpas, né? Não, e além disso, eu vejo muito assim, gente, olha, e se pensa uma mulher que ama os homens e que admira, sou eu, tá bom? Não pense que eu sou machista, eu só vou dar alguns exemplos aqui. Às vezes você casa muito cedo e às vezes ali antes do casamento não tinha-se muita oportunidade. Casou, começa a se construir oportunidades, crescimento em conjunto. E aí, geralmente, o homem avança mais. Eu conheço muitos relacionamentos que aí o marido estudou, está numa pós-graduação, e a mulher? Aí, é sempre a vez dele. Porque nem todo mundo tem condição, às vezes, naquele momento, né, de custear. E aí eu falo assim, mas você vai ficar até quando, né? Não é que você fique atrás dele, de jeito nenhum, não. Tem que ser ao lado. Ao lado. Nem à frente, nem atrás, ao lado. Então tá. Então você já foi, agora é o meu momento. E eu falo muito para os meus colegas. Quando eu vejo, assim, meus amigos, as pessoas que estão ao meu redor, que estão se atualizando, que estão buscando empreender, crescer, ter muito conhecimento, eu pergunto, cadê a sua esposa? Ah, por que você está perguntando isso? Eu falei assim, porque casamento é interesse. E daí chegar um momento que ela não vai ser mais interessante para você, que você vai estar tão evoluído e ela está ficando para trás. Por que ela não está vindo junto? Assim, eu questiono muito isso. Assim, eu até falo que eu sou bisbilhoteira, que eu entro muito nesse lado. Mas é por quê? Porque é isso que acontece. Você sente a importância da mulher estar ali acompanhando Sinto, também, e eu cobro deles lá no meu ambiente. Tem hora que eu tô no microfone, eu falo, fulano, cadê a sua esposa? Por que ela não tá aqui? Poxa, você não pode ficar um dia na sua empresa e deixar ela vir fazer o network, ela vir aqui participar do evento. O que tá faltando? Então, assim, mas a pessoa também precisa querer, né? Ela precisa entender que talvez isso seja uma prioridade. Meninas, mas para quem não é, beleza. Para quem tá satisfeita. Tá ok, tudo certo. Tá ok também, tá ok. Mas a gente precisa de mais, é só isso. Exatamente. Entender a nossa posição também. Se nós queremos espaço, a gente precisa entrar. Não tem como eu querer um espaço que eu não estou adentrando ele, que eu fico com receio, que eu fico com medo de adentrar. Nesse caminhar seu, você percebe esse medo das mulheres ou esse lugar que ela está se inferiorizando? Os dois. Primeiro porque o mundo não é fácil. As pessoas te cobram. O problema é que você tem que fazer a Kátia, né? Que fala? A Kátia Sonsa, né? É. Você faz a Kátia Sonsa. E segue. Gente, aconteceu essa semana. Eu cheguei num evento. Sabe quando a pessoa te olha de cima e embaixo? Você tá conversando e a pessoa tá te olhando. Foi tão constrangedor que eu falei assim... Aí tem hora que você entende por que as pessoas não vão. Por que eu vou me submeter a isso? Será que eu realmente preciso disso? Então, assim, o universo não favorece. A sociedade te cobra. A gente se cobra. Você tem que estar bonita, você tem que estar arrumada, barará, barará, barará. Uma série de coisas. Então, e aí as pessoas assim, qual é a minha prioridade? Será que é isso? E às vezes, para você conquistar, você tem que passar por isso. Agora eu vou te perguntar, como que você quer que a pessoa não te olhe de cima e embaixo? Olha esse corpo. Não. Olha esse corpo. Mas por que... a gente sabe quando é o olhar, né? É admiração ou não, né? A gente sabe. Talvez, e assim, muitas vezes, a pessoa não soube se espelhar ali. Porque olha só, olha esse corpo, gente. Olha a beleza dessa mulher. E eu vou falar porque, assim, às vezes tá lá na rede social, mas eu sou muito durona.
a gente está vivendo um processo de mudança, a gente teve as trocas dos prefeitos, né? Então, a gente está passando por algumas dificuldades. Então, assim, sempre que não é que eu sou chata, mas toda vez que eu tenho uma oportunidade de estar com uma pessoa que eu acho que ela precisa saber o que está acontecendo, algum problema, eu falo. Então, eu aproveito esses espaços. Tem muitas situações que eu vou a alguns eventos para poder encontrar ou com o prefeito, ou com fulano ou ciclano, para poder ter esse momento. Porque se eu for esperar uma agenda, socorro Deus. E aí, às vezes, as pessoas não gostam, né? Então, eu não sei se é porque nesse momento eu estava reclamando e dando sugestões de melhoria, a pessoa, tipo assim, sabe aquela... Uhum. Porque, assim, eu consigo enxergar os dois lados da coisa. Mas eu percebo também nesse pequeno bate-papo aqui que você se inclui onde você quer chegar. Com certeza. Eu não tenho medo de nada. Exato. Eu não tenho medo de nada. Você também que trabalha aí com políticos, né? Também é um ambiente bem masculino. Ninguém quer escutar coisa ruim. Todo mundo só quer escutar coisa boa. Então, e a gente entende os dois lados. Eu entendo o lado de quem precisa e eu entendo o lado de quem faz. E por isso eu tento trazer essa integração. Então, eu poderia, até brinco, eu poderia estar toda semana no jornal aí batendo em muita gente. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer melhorar. Mas nos bastidores, né? No público a gente fala só coisa boa. Mas nos bastidores a gente cobra. Mas eu tento, nada me impede. Vou dar um exemplo, assim. O Conselho está trabalhando há muito tempo sobre a questão da reforma tributária. Uhum. E aí, quando realmente colocou a votação o projeto, a gente teve sabe aquela coisa? Casou da gente ter uma agenda com o governador. E o governador foi o único que se posicionou contrário. E aí, naquele momento, nós nos oferecemos, que eu sou oferecida, de fazer alguns estudos técnicos com dados reais para mostrar o impacto da reforma em cada setor. E aí, através desse estudo que foi validado pela Secretaria da Fazenda, a gente andou o Brasil todo e a gente foi para o Congresso. E aí, eu falei assim, gente, eu preciso ter uma audiência com o Eduardo Braga, que é o relator do projeto. Eu preciso ter uma audiência com ele. E aí o universo favorece, né? E eu tô lá no corredor, vem ele para dar uma entrevista. Mas na hora eu peguei ele. Falei, oi, tudo bem? Tudo bem, senador? Eu queria tanto falar com o senhor. Aí ele ainda brincou, falou assim, mas aqui no corredor? Eu falei, claro, quando que eu vou ter outra oportunidade de falar com o senhor? Aí eu me apresentei, falei, não, peraí que eu vou pedir minha assessoria para falar com você. Eu falei, já me deu passa fora. Aí troquei meu cartão, falei o que era. Na outra semana, eles me ligaram me convidando para uma audiência lá para falar. Então, assim, o que eu penso? Nada vai cair do céu, então você tem que correr atrás. E hoje está fácil, porque hoje você tem rede social, você tem canal de comunicação, de você encontrar com as pessoas, de você buscar o que você quer. Então, eu utilizo tudo. Rede social, eventos. Esse dia eu precisava falar com o secretário de Economia, eu fui num evento, ô secretário. Então, assim, a gente tem que... Vai criando a sua estrutura ali do seu network. E eu já falo pra turma, gente, a gente precisa nesse evento, vocês mapeiam fulano de tal, que eu preciso falar com ele. E, assim, quase sempre dá certo. Quase sempre. Luciana, mas olha só, quando ele te deu a devolutiva, ele sentiu a confiança. Entendeu? Você criou uma confiança naquele momento que você encontrou ali. Não sei se foi 5 minutos, 3 minutos. Foi mas rapidão. Foi rapidão. O que você me daria? Falar assim, Jamila, para você chegar na pessoa e criar uma ponte ali, que ela se sinta segura para falar com você, para te entrevistar, para ter uma audiência com você, qual que seria o primeiro passo que eu deveria fazer? Primeiro, você tem que ter conhecimento e dominar o assunto, né? Tá. Então, eu acho que isso é a base de tudo. Quando eu assumi que eu fui eleita, e que foi uma coisa que não foi programada, aconteceu naturalmente. Quando eu entrei no conselho, né, eu já assumi uma pasta muito difícil, que era a vice-presidência de ética e fiscalização. Então, ali é o momento que a gente está julgando o colega. Mas eu fiz essa oportunidade se transformar num momento positivo para a minha categoria, de defesa também dos meus colegas, dar o combate ao exercício legal da profissão, a questão de aviltamento de honorários, concorrência desleal. Eu peguei essa oportunidade. E aí, meu marido me deu um conselho, que eu dou para todas as mulheres. Meu marido um dia falou para mim assim, quando você estiver numa plenária ou que você estiver numa reunião, você sempre peça a palavra. Eu falei, mas eu vou falar o quê? Ele falou assim, fale qualquer coisa, mas fale. Vocês não escutam os homens falando? E eles não falam, às vezes, um monte de asneira? Por que eles não podem escutar vocês falando? Então, falem. Peça a palavra. Nunca entre ou saia de uma reunião sem falar nada. Posicionamento. Uhum. Então, é muito importante a gente saber onde a gente vai estar e
e ter aquele momento de você falar alguma coisa, nem que seja para você se apresentar, para a gente não ser sempre a menina, aquela mulher. Só a mulher do dono? Isso, é a menina, é a menina. É. Porque assim, como eu assumi o conselho, também tinha isso, ó. Meu marido foi presidente por 4 mandatos, dois em épocas diferentes. Então, eu era a mulher do Edson. E eu tive que passar por uma transformação para ter voz e ser eu. Hoje, ele é meu marido. Hoje, Inverteu. E ele falava sempre assim para mim, eu vou realizar meu sonho, ser seu marido. Aí um dia ele me ligou e falou assim, eu já estou realizado. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu atendi um contador aqui, que ligou para outro contador e falou assim, não, eu estou aqui com o Edson, que é o marido da... eu estou com o Edson, que é o ex-presidente do conselho. Ah, sim, é o marido da nossa presidente. Mas eu já estou realizado. Então, assim, mas isso nunca foi um problema para mim. Eu sempre vi isso com orgulho. Mas eu tive que ganhar meu espaço na técnica, com eficiência. Então, quando eu cheguei lá, eu fui ocupando meu espaço tendo voz. E quando eu sentei, tomando posse, sentei na cadeira, eram umas 5 horas da tarde. Eu falei, o que o presidente faz? Meu Deus, o que o presidente vai fazer? E eu sou muito de gestão. Eu sou muito da administração e tal. E eu fui resolver algumas coisas internas do conselho. Depois de uns 6 meses, meu marido também me ligou e falou assim, Sucena, você não vai sair desse conselho, não? As pessoas estão esperando mais de você. Você tem que fazer a sua política institucional. Você tem que correr atrás agora de outras coisas para os contadores. E nesse processo eu fui me aperfeiçoando. Eu acho que até hoje eu devo ter feito uns 5 ou 6 cursos de media training. Então, assim... você não nasce pronta, você vai buscando conhecimento. E eu sou uma pessoa que eu não sei de tudo e nem quero saber, mas eu tenho quase 20 mil contatos no meu celular. Então, por exemplo, se você me convidar para uma reunião que for de um assunto que eu não tenho o domínio, claro que a gente sabe, igual vocês advogados, a gente acaba tendo uma noção superficial de tudo, mas quando você entra, né, no segmento, você tem que ir para o seu especialista. O que eu faço? Eu sempre trago um colega junto comigo. Eu sei quem é que domina o assunto. Então, assim, eu nunca estou sozinha. Eu sempre tenho uma rede de apoio e pessoas que colaboram e pessoas que contribuem. Então, isso também facilita muito, viu, gente? E não é feio e não vai te diminuir, porque ninguém sabe tudo. Falando sobre gestão ainda, você foi aprovada com um alto nível ali, né? Novamente. Eu queria saber o que você incluiu dentro das políticas de qualidade para que essa sua aprovação fosse tão significante. Depois de 20 anos, na minha eleição, a gente não teve uma chapa de oposição. E ganhamos aí com quase 85% de aprovação. E o que eu acho que é um marco? Não vou falar nem tanto pelas ações, mas eu acho que é pela escuta. Apesar de eu falar demais, eu sei ouvir. Transparência e qualidade também. E eu sempre falo assim, todas as vezes que eu tenho oportunidade, é quase sempre, 90%, eu sempre entro pela porta da frente do conselho, nunca pela garagem. Porque eu quero ouvir o contador, eu quero ver o serviço, eu quero saber o que está acontecendo. Porque quando eu me coloquei à disposição da categoria, da minha classe, foi para servir, foi para ajudar. E eu não minto, eu não engano. Tem hora que o pessoal vai fazer... Esse dia chegou lá 12 para fazer uma reunião comigo. Eu falei assim, olha, gente, vocês não me conhecem. Então, eu vou falar para vocês, eu não passo doce na boca de ninguém. Eu falo a verdade. Eu prefiro que vocês saiam daqui com a verdade e entendendo o processo. E a gente tentar buscar uma solução dentro das nossas... Do que a gente pode fazer, do que eu vou mentir para vocês. Então, eu acho que isso é uma situação que faz e está fazendo muita diferença. Ouvir. Eu acho que ouvir e servir. Acho que é... Que é o seu foco principal. É o meu foco, ali. E dentro do conselho, você pretende... Porque a gente que é empresário, a gente sabe, né? Você pretende trazer o uso da inteligência artificial para o conselho? Sim. Importante? A gente já está trabalhando muitos cursos, né? Se fala muito e a gente está buscando, assim, no nosso dia a dia de tarefas, de trabalho, na prática, né? Mas o que eu tenho falado? A questão da modernização da tecnologia, se tem uma profissão que está antenada a isso, é a contabilidade. Você não conhece hoje uma empresa de contabilidade que não esteja ali atuando com 3, 4 softwares, sistemas, Sim. né? Então, a questão da tecnologia, da robotização, isso é um avanço para nós. A gente já está bem tranquilo nesse aspecto. Serviços repetitivos, tem que ser tecnologia. A questão da inteligência artificial é saber usar. É uma ferramenta. Mas é o seguinte, você já pensou, vocês advogados, né?
pega um relatório, manda fazer uma petição. Se você não conhece do assunto... Não flui. Não vai. Então, assim, hoje facilita. Então, é um meio ambiente, né? Então, eu falo assim, ó, tudo que a gente for fazer, a gente vai ter sempre a tecnologia, a inteligência artificial para nos ajudar. Agora, tem umas coisas na profissão. Agora, como pessoa, eu vou te falar, tem umas coisas que estão me chamando a atenção. Você vai para a internet, você vai para a rede social. A gente, está difícil, porque você nunca sabe, você não está sabendo real, o que é verdade. O que é inteligência artificial. Nossa, está me enchendo as paciências já. Aí eu falei assim, daqui um pouquinho você tem que largar a rede social e só em sites confiáveis, porque tá pesado. Então, assim, que as pessoas também possam ter discernimento, né, de entregar coisas boas. Então, utilizar a inteligência artificial para facilitar seu dia a dia. Com seriedade. Para facilitar a gente nas tarefas domésticas, né? Para ajudar. Porque também eu não sei vocês, mas depois do Covid, eu fui perdendo um pouco da memória. Então, a gente tem que usar essas coisas assim para facilitar. Tipo assim, eu não tenho muita paciência para certas coisas, assim. Então, vamos lá, eu quero fazer um calendário, alguma coisa. Claro que você vai lá no chat e você pergunta. Esses dias eu fui conversar com um colega e ele falou uma nomenclatura que eu não conhecia. Eu vou lá e pergunto. Então, eu uso também como vamos pensar assim, vamos usar o velho bom dicionário também para traduzir umas coisas, porque também o povo tem uma linguagem que, meu Deus, é difícil. Cada dia o povo fala mais inglês, o povo mistura tanta coisa. Então, eu falo assim, você fica doido nesse universo. A Faria Lima é um pouquinho pior. É. Mas eu falo assim, e se tem uma coisa assim, vocês falam inglês? Não. Eu também não falo não, e nem quero aprender. Eu não quero. Mas por quê? Eu falo, eu não vejo necessidade e tal. Mas aí, por exemplo, você vai para alguns ambientes. Esse dia eu estava pensando, a gente precisa trazer um curso de inglês básico, desses termos empresariais que são muito utilizados, para a gente se familiarizar e não passar vergonha. Então, assim, a gente vai arrumando alternativas. Porque se você for fazer tudo... Não dá. Não dá, gente. É muita coisa. Vai se adaptando, né? O mercado cobra demais a gente. Por isso que a gente tem que eleger o que é prioridade. Exato. Falando em mercado e também em tecnologia, software... você é uma grande empresária no ramo. Você é uma grande empresária no ramo de certificados digitais. Sim. O que você traz para a gente sobre isso? Qual a importância? Para que o nosso público entenda também a importância do certificado digital. O certificado é a sua assinatura eletrônica, né? Então, hoje a gente tem um Gov, né? Que facilitou muito o acesso, né? Mas o Gov, apesar de ter facilitado, eu falo para você porque é uma ferramenta que a gente utiliza muito. Ele é um pouquinho difícil. Se a pessoa não tiver uma expertise ali, ele não consegue acessar o Gov. O certificado digital já não. E com o Gov também ele é meio limitado. Apesar de ter quase 5 mil serviços à disposição, né, do cidadão aí pelo governo, mas, por exemplo, você não assina escritura, você não tem alguns serviços que são limitados. Então, eu vejo o seguinte, por exemplo, o certificado digital é a sua assinatura. Então, diminui o risco de fraude, facilita o processo. Imagina quem mora fora do país, que sempre mandava procuração. Não, hoje ele pode usar o certificado digital, comprar o imóvel dele, fazer a escritura dele, fazer transações comerciais, né? E esse ambiente de obrigações acessórias, a gente utiliza certificado digital, como vocês, advogados, utilizam lá no Projude. Então, assim, gente, eu até falo muito, talvez a pessoa que faz certificado digital não tem noção do quanto facilita. Além de facilitar, que ela está dando... Se ela transfere o certificado, que não sei do que, é uma assinatura em branco. Então, assim, é a sua assinatura. E eu acho que a gente tem que... É claro que a gente não vai atingir todas as camadas, mas quanto mais serviços digitais, mais as pessoas puderem acessar, vai facilitar demais. Porque imagine um empresário lá de Alvorada do Norte, lá do Pará, que queira abrir uma empresa, que queira empreender aqui, vai ter que fazer procuração? Vai ter que vir aqui? Não. Pode fazer tudo com o uso do certificado digital. A gente não faz mais nada sem o certificado. Não. E facilitou demais, né? Gente, eu trabalho com certificado tem 20 anos. E antes era uma burocracia. Hoje é tranquilo, hoje tem nas nuvens, hoje você faz pelo celular. Então, assim, é muito tranquilo. Então, para quem é do digital, quem não gosta quem não quer papel, usa o certificado digital que facilita a vida. Mas mesmo para quem não é muito digital, o certificado facilita muito. Muito. Muito mesmo. Não tem como você mais trabalhar sem o certificado, não. Você falou uma coisa tão interessante aí, que tem 20 anos que você empreende. Mas desde menina você empreende. Desde menina. Hoje, quais conselhos que você daria para quem está começando a empreender? Primeiro, saber o que é ser empreendedor no Brasil, né? Porque não adianta só você ter uma ideia, você ser bom naquilo. Porque, às vezes, você vai ficar frustrado dentro do processo. Então, a gente precisa entender o que é para ser empreendedor. Você tem que ter uma boa ideia, você tem que ter a
habilidade, ou talvez você tenha que ter só o recurso para você ser um investidor, mas saber que você tem que cumprir a legislação, você tem que seguir as normas, né, e trabalhar de forma correta. A gente tem um trabalho muito forte sobre a questão do combate à sonegação, porque o imposto já é caro e dever é pior ainda. Então, conhecer muito bem do mercado. Por exemplo, eu faço um pão de queijo ótimo. Beleza, você vai vender aonde? Aonde você vai colocar seu produto? Eu sempre falo assim que... Que público você quer atingir? Que público você quer atingir? E eu sempre falo assim da importância da gente ter uma consultoria, da gente ter pessoas que são especialistas, da importância da gente ter um advogado para fazer um bom contrato, da gente ter uma consultoria de RH para você fazer uma boa contratação, para a gente... todas as legislações. Um excelente contador que vai te apoiar, então, assim, que vai te orientar, que vai você pagar menos impostos de forma legal, né? Então, assim, e a gente tem tanta ferramenta, você vê os trabalhos bacanas que o Sebrae faz. Eu sempre falo assim... É tão difícil no Brasil isso, apesar de o Brasil ter um grande número de empreendedor, mas as pessoas não gostam de falar, por exemplo, de finanças. Você pode fazer uma pesquisa. As pessoas não têm planejamento financeiro, não se conversa sobre dinheiro, não se conversa sobre sucessão familiar, não se conversa sobre morte. Então, assim, a gente tem que pensar tudo. E o empreender, eu falo assim, é um pontapé inicial, mas você tem que ter noção do que você vai enfrentar. Por isso que muitas empresas acabam fechando. Por quê? Porque acha que é só estar ali. Não, é você ter um bom plano de marketing, você saber o seu posicionamento, saber onde você quer chegar, buscar ferramentas e investir nisso, gente. Tem que investir nisso. Não adianta só você ser bom naquilo que você está vendendo. Luciana, mas vamos colocar, vou pegar esse gancho. Sou boa para fazer o pão de queijo. Sou boa. Eu quero te vender. Como é que eu vou fazer? Aí é a questão da consultoria. Cadê? Aonde vai fazer? Cadê as licenças? Cadê os alvarás? Aonde você vai colocar esse produto? De que forma você vai expor esse produto? Você já viu que a gente, às vezes, compra mais pela embalagem do que pelo conteúdo? Sim. Né? Então, assim, tudo tem que ser pensado. Então, por isso a gente precisa procurar especializações. Por isso que a gente precisa procurar um lugar, e eu sempre indico o Sebrae, que vai te orientar, ou um contador. O contador vai fazer a parte do paralegal, a parte mais burocrática, mas como empreender, como começar. Uhum. E hoje esse serviço no Sebrae, ele é gratuito? Ele é gratuito. Então se eu quero começar a fazer meu pão de queijo, para eu te atingir, para eu te vender, Sebrae. você falar assim, todos os dias eu tenho um pão de queijo da Ludmilla aqui no meu café da manhã, eu procuro o Sebrae. Sebrae. Ele te entrega ali questão de documentação, tudo. Ambiente, vigilância sanitária, quais as adequações que você precisa. Inclusive, eles lançaram até uma cartilha. Você que trabalha com compras e licitação, um grande problema, não sei se você já fez essa análise que a gente não consegue comprar de fornecedor de Goiás. A maioria, isso é uma coisa que me chama a atenção lá no Conselho, a maioria de quem participa das nossas licitações são de fora. Ou é do Nordeste ou é daqui, ou de Brasília. Não sabia. Por quê? Porque eles não têm conhecimento e a gente tem legislação específica para você comprar de MEI, de EPP. Mas por quê? Porque falta uma consultoria. Ou porque às vezes as pessoas acham que é difícil, ou porque vai levar um cano, porque acha que vai vender só para órgão público e o órgão público não paga. Por quê? Por falta de conhecimento. Que não é uma realidade, viu? Não. Você está falando do pão de queijo, por exemplo. A gente estava fazendo uma licitação de gêneros alimentícios. Eu falei assim, gente, não é possível que nós não vamos achar um buffet aqui para poder nos atender, para poder entender o nosso dia a dia, para entregar o produto com qualidade. Não, ganhou uma empresa de Brasília, aí ele vai subcontratar aqui. Então, assim, por quê? Falta conhecimento. Porque a pessoa está ali, ó, bitolada só no dia a dia. Vamos lá, uma panificadora não poderia servir o lanche? Seria o ideal. Não é? Ela não poderia fazer toda essa estrutura? Sim. Uma diquinha aí, viu, pro pessoal que é de panificadoras, padarias. Entrar nas licitações, exatamente, né? Até buffets. Buffets, entrar nas licitações. Então, assim, existe um mercado muito grande de trabalho, de atuação, mas precisa conhecer. Tem que conhecer. Então, por isso que não pode ficar só... Por isso que eu falo muito também da importância da gente ir em eventos, da gente ter network, porque... o empresário tá... eu nunca tenho tempo. Meu filho, quem não tem tempo para ganhar dinheiro, porque não vai conversar, porque não vai ver o que está tendo de novidade, não vai ver aonde ir buscar oportunidade. Então, assim, tem que andar. Tem muita coisa, gente. Gente, tem coisa boa demais no mercado, mas tem que andar. Tem muita coisa, então, que você vê que está escondida. Por quê? Porque não aparece, porque não anda, não faz esse caminhar. Porque não conhece. Porque não conhece.
Por exemplo, se eu fosse... Eu entendo tudo de certificado digital. Tudo. Eu conheço... Eu sempre nem falo assim, não são meus concorrentes, são meus parceiros. Eu conheço do mercado. Eu sei o bom, eu sei o ruim, eu sei o que pode acontecer. Eu sei de tudo. Então, a pessoa também tem. Eu conheço quem vende. Eu sei a forma de trabalho do meu concorrente. Você sabe como é que pode ser a falha ali. Tudo. Então, se eu vou vender pão de queijo, eu vou buscar... Quem tem experiência de mercado, eu vou buscar... se todo mundo está fazendo isso, o que eu posso fazer diferente? Então, para chamar um público ali. Sim, se reinventar. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou assim, olha, nós estávamos avaliando ali, depois que foi para votação, a reforma tributária. Vai ter um impacto muito grande nesses pequenos empreendedores, nesse microempresário? Sim, vai ter um impacto geral, principalmente das empresas do Simples. Agora, tem que ver, é isso que a gente tem falado muito, o contador, e a gente tem orientado para que ele possa conversar com o seu segmento. E o empresário precisa ficar atento, ele precisa saber como que é a venda dele hoje e simular como vai ficar. Porque se ele já vende para o consumidor final, o cara não vai ter crédito. Vamos sobre o supermercado. Você vai lá, você não vai ter crédito. Então, você precisa entender toda a cadeia. Mas aqui nós, que somos prestador de serviço, dependendo da situação, se você for operar o IBS-CBS por fora do Simples, você vai pagar muito caro, mesmo com a alíquota reduzida. Então, a gente tem impactos aí de 20%, de 18%, de 25%. Mas tem gente que vai reduzir, porque vai conseguir pegar crédito. Então, tem que estudar, fazer conta e ver qual vai ser o melhor regime que a pessoa tem. Principalmente as empresas do Simples. Aí vai depender muito da área também. Agora, tem áreas que vão ganhar com a reforma, tem áreas que vão perder. Mas lembrando que sempre alguém vai pagar a conta. Sempre. E aí o seu conselho é estudar agora. Estudar o seu impacto, Sim, né? Já tinha que ter começado, né? Porque a reforma, ela já está em fase de teste para algumas empresas. A partir de 1º de janeiro já começa. As empresas já têm que adaptar ao novo padrão de nota fiscal. O prazo dela para finalização é 33. 2027. Para final. Zero, Final, então. Só que, por exemplo, assim, a partir de janeiro, se a empresa emitiu nota errada, ela já está com problema. Então já tem 90 dias para começar, então. Isso. Tanto é que a Prefeitura de Goiânia já vai aderir ao padrão agora, vai entrar 1º de outubro. Muitas já têm. Então, assim, a pessoa que acha que a reforma não vai chegar para você está enganado, já chegou. Já chegou. Já chegou. Já chegou. Então, assim, tem que fazer conta. Todo segmento vai ter que fazer conta. Para se adequar e continuar no mercado. Sim. E até mesmo para que a gente possa cobrar, né? Porque o governo não vem com a proposta de redução, que a gente vai pagar menos imposto. Então, vamos fazer conta para a gente poder cobrar também, né? Exatamente. Justamente. Você falou uma coisa tão interessante agora. Como é que eu vou cobrar se eu não sei nem o que eu posso, o que eu tenho? O povo não... O pessoal não estuda a legislação, o pessoal não acompanha. Isso, e essa questão do regime também, a pessoa fica muito voltada ali, é lucro real, é presumido. Ela acha que do Simples está pagando menos imposto. Exatamente, acha que do Simples ela está pagando menos imposto. Ela não tenta se adequar ali ao presumido ou ao real, que seria o ideal. Depende do ramo, né? Isso. Mas, assim, é o que eu sempre falo. A importância de você conhecer do seu negócio e buscar quem conhece. Eu, Sucena, acredito na contabilidade segmentada, principalmente nas grandes capitais. A legislação muda diariamente, então, assim, não dá para você acompanhar. Então, por exemplo, se dependendo do ramo, você tem que procurar um contador que seja especialista naquela área. Eu também acredito, porque foi uma dor que nós sentimos no nosso negócio e nós precisamos procurar um contador especialista na nossa área. Isso é muito importante. E, assim, e pedir opinião, e estudar, e entender também, né? Não adianta você querer também, gente... você vai engolir tudo que ela baixa, sem entender. Então, assim, eu acho tão ruim quando eu vejo as pessoas falando assim, eu não vou discutir política. Eu falo, vai discutir o quê então, meu Jesus? O que vai falar? Porque são eles que o início de tudo, a política. Eles estão ali fazendo lei pra gente cumprir. Pelo amor de Deus, tem que falar. Falando em política, Sucena, qual é o seu interesse no meio político para 2026? Olha, você acredita, em todo lugar as pessoas me perguntam isso. Eu vou voltar ao nosso princípio. Eu sempre estou pronta. A gente tem que se preparar, né? Uhum. Então, eu sempre estou pronta. Então, assim, hoje eu estou filiada no PSD, sou presidente aqui do municipal, da questão da mulher, e estou pronta para o que o meu grupo político, ou que eu acho que tem que ter um direcionamento. Porque, assim, a cadeira não vai ficar vazia. Então, qualquer um vai sentar. Então, assim, eu quero mudança.
Então, eu sempre me coloco pronta para qualquer desafio e para qualquer oportunidade. Da noite para o dia, eu recebi um convite para compor uma chapa como vice-prefeita, né, do nosso senador Vanderlan. E nem pensei. Falei, tô pronta, vamos lá. Nem sabia o que ia. E no caminhar da campanha, qual que foram os maiores anseios da população? Ai, olha, vocês já foram candidatas? Não. Então valorize, viu? Valorize. Nossa, demais. Você valorize quem coloca seu nome ali na urna. É muito difícil. O processo de uma campanha é muito trabalhoso. E assim, e ali você consegue ver que realmente o que é política pública. Você consegue entender, a gente vive numa bolha. A gente, apesar de tudo, a gente é muito privilegiado. Muito. Porque tem gente que não tem absolutamente nada. Eu sempre falo um fato que me marcou muito. Quase no final da campanha, a gente fazendo uma carreata, a carreata dispersou. E aí a gente tem que ir mais devagar. E eu vi uma criança. Eu olhava para a criança, ela tinha um aspecto de 10 anos, mas não tinha altura. Quando eu percebi, ela uma menina de calcinha amputada das 2 pernas. Num bairro da periferia. Encostada no portão da casa dela. Se a política não chegar, o que vai acontecer dessa criança? Quais são as oportunidades que essa criança vai ter? Quais? Então, aí você passa assim, você entra na casa das pessoas e você vê realmente a necessidade. Pessoas que não têm condição, pessoas que só vai ter ali o arroz, ou várias vezes também a gente entrou para fazer visita, a pessoa estava comendo ali arroz com salsicha. Então, você acha que estava comendo porque quer? Não, é porque não tem condição. Eu nem sabia que Goiânia tinha bairros que não tinha nem esgoto ainda. Tem. Tem. Então, assim, a gente às vezes se preocupa só com o nosso umbigo e esquece do outro. Então, não adianta também só você querer fazer caridade, você tem que ir lá ver. A gente lá no Conselho tem uma campanha, e foi acho que talvez essa campanha que eu comecei a ter um outro olhar, que é a do Imposto Solidário, onde a gente fomenta muito a questão das políticas públicas para o idoso. Não desmerecendo a criança, a gente também tem um trabalho para o Fundo da Criança e Adolescente, da primeira infância, mas e o idoso? Esse dia eu estava pensando, eu nunca vi uma campanha de feirão de emprego 50 mais. Eu quero ficar idosa, eu quero chegar lá, eu não quero morrer cedo. Então, assim, a gente tem muito a se fazer. E como que a gente faz? Tem que participar. Você pode participar ativamente, se colocando à disposição, colocando seu nome na urna, ou você pode ir para um partido, você pode, não necessariamente você vai ser candidato, mas você contribuir, você participar da associação do seu bairro, você participar do sindicato que representa o segmento que você atua, né? Você pode participar de uma rede. Então, assim, tem várias possibilidades, não necessariamente você ser político e de você estar ali, mas que você possa contribuir e mudar a realidade, porque tem muita gente que precisa de educação, precisa de roupa, precisa de comida, precisa de saúde básica. De serem vistos, né? De serem vistos. Serem vistos. E sabe aquela coisa assim, de tirar a pessoa mesmo? Porque às vezes não chega. Trazer a oportunidade, igual você Não falou sobre a menininha. Que oportunidade que ela vai ter? Que oportunidade que ela vai ter? Que oportunidade Então, ela vai ter? assim, às vezes a gente coloca uma máscara, né? Uma venda, e a gente não acorda para essas situações. Às vezes a gente critica alguns benefícios sociais, né? Mas a gente não tem noção do que é a vida do outro. Então, assim, é importante conhecer. Tem gente que eu acho que não conhece nem Goiânia inteira. Anda só no centro ali, nunca foi ali em alguns bairros aí mais afastados para entender a realidade. É difícil. E o pessoal fica falando da questão dos programas sociais. A gente trabalha muito na informalidade, não trabalha, Sucena? Muito na informalidade. E eu falo, o Estado, quem constrói somos nós. Você levantou, você pagou. A contribuição social, ela vai para a Seguridade Social. E aí, ele vai repassar para essa assistência social. Essa pessoa que trabalhou, de certa forma, ela contribuiu. Sim. Contribuiu uma vida inteira. Tem muita informalidade. E por que tem muita informalidade? Porque a pessoa, às vezes, não tem conhecimento, ela não tem acesso, e ela está passando necessidade, aí ela põe lá um fogão e começa a vender um bolinho frito na porta da sua casa. Ela amassa um pão de queijo e vai para o ponto de ônibus vender um pão de queijo com café. E é assim que começa. E graças a Deus ela está fazendo isso, né? Ela não está se voltando para situações deploráveis, ela não está vendendo droga, ela não está roubando, né? Ela está ali tentando trabalhar. Está buscando ali, isso, né? Está buscando recurso, né, gente? Porque também a pessoa fala assim, falta mão de obra. Que tipo de mão de obra que está faltando no mercado? Quais são as oportunidades? Vamos falar assim, eu estava num evento hoje, fiquei, quais as empresas em Goiânia que vocês conhecem que tem horário flexível? Para mulher.
para mãe, a gente é mãe, a gente é mulher, a gente precisa trabalhar, mas será que a gente tem alguém para deixar a criança? Alguém de confiança? Será que... Então, assim, é uma mudança também que precisa acontecer. Eu não conheço horário flexível, eu não conheço, e tenho incentivado muito isso. E a contabilidade traz muito disso, sabe? A contabilidade te dá essa percepção que a pessoa pode trabalhar de casa, pode fazer home office, ela pode terceirizar serviço. Então, para a mulher é uma grande oportunidade. Mas e as outras profissões, né? Então, assim, às vezes não tem condição, não tem rede de apoio. Às vezes a pessoa não consegue ir, não consegue fazer... Eu chamo muito, vamos lá, vamos pro conselho, vamos fazer isso, tal. Aí eu fico olhando, será que ela tem uma rede de apoio? Será que ela... Tem gente que não tem ninguém. E aí tem gente que não vai se deixar ir levando a criança. Então, assim, é complicado. É muito complicado. E nessa situação que você vê, Sucena, o que você acha que podemos fazer, tanto o poder público como a sociedade? A sociedade tem obrigação também de Sim, por isso é que até legal. Por isso que a gente tem que cobrar, né? A gente tem que cobrar mais CIMEIs, a gente tem que cobrar... eu falo muito assim, poucas cidades ainda têm o Centro-Dia do Idoso, que não é um asilo, não. É as pessoas... Por exemplo, as pessoas precisam ter condição de conversar. Quantos idosos estão se suicidando porque não tem companhia, porque a família tem que sair para trabalhar e ele acha que ele é um peso, né? A mulher que tem que sair para trabalhar e essa criança vai ficar com quem? Então, assim, a gente precisa criar o Estado, o poder público, né? Criar. E qual é a população? Tem que cobrar. Meios para facilitar o dia a dia da mulher. Tem que cobrar. Tem que entender para onde vai o recurso nosso. Cadê o imposto que a gente paga? Aonde que está sendo aplicado? Então, assim, a gente precisa que eles entendam que todo mundo precisa cobrar. Não cobrar só aquilo que te favorece, mas pelo ambiente. Pelo ambiente como um todo. Porque se falta mão de obra, é porque está faltando condição daquela pessoa sair. Nós estamos falando de mulher que são as mais atingidas, né? Mas que talvez também hoje possam ter aí... Na verdade, hoje não. Eu conheço uma pessoa que trabalhava comigo e saiu do trabalho porque foi cuidar dos pais, porque não tinha ninguém para cuidar dos pais. Um homem. Então, assim, depende da variação do seu problema ali. Mas precisa e é importante. E você acha importante a mulher estar envolvida mais no meio político? Que hoje nós temos muito, muito pouco isso acontecendo. Porque, querendo ou não, a mulher traz esse olhar maternal para a realidade, não só de muitas mulheres, mas é uma realidade que alguns homens vivem também. É visões diferentes, né? Eu não vou falar para você que... eu acho assim, ninguém quer concorrer com ninguém é melhor que ninguém. Eu acho, e eu sempre falo assim pra Mas gente, eu digo porque a mulher, ela consegue ter uma visão macro. Visões diferentes, que eu acho que quando se juntam, a gente consegue ter um propósito, né? Então, por exemplo, assim, a importância da mulher estar em todos os cenários discutindo com a visão dela, com o olhar que ela tem. Se somando ao do homem. Porque tem gente que fala assim, não que a gente queira... a gente precisa ocupar mais espaços. E por que a gente precisa ocupar mais? Não é que a gente quer derrubar ninguém, não. A gente só precisa chegar, porque a gente não chega. Eu entendo que nós, mulheres, nesse mercado, queremos só somar. Isso, mas só eu somar. entendo também que a mulher, ela consegue ter algumas visões com maior alcance que o próprio homem. Com certeza. É cientificamente provado. A mulher consegue ter sentidos por causa da maternidade. E a mulher, vamos lá, o perfil é mais extrovertida, ela conversa na feira, ela tem essa disposição, vamos falar assim, de fazer uma rede de relacionamento, um network, às vezes, maior que muitos homens, né? De ter essa sensibilidade. Então, eu falo assim, a gente só precisa que os homens entendam que nós não estamos querendo tirar o lugar de ninguém. Somente nós só somar. estamos somando. Só é para agregar, para caminhar junto. Eu não quero ser melhor que você. Ninguém precisa ser melhor do que o outro. A gente vai analisar pelas competências, né? Mas a gente precisa chegar. A gente precisa vencer essa barreira, que eu vejo que para muitos lugares, dependendo da profissão, é difícil. Ainda se vive num ambiente masculino. Você ia, vamos pensar assim, há 20 anos atrás, numa sala de engenharia só tinha homem. Hoje não. Hoje não. Então, assim, também, vamos pensar assim, o mundo está mudando, né? Mas a gente vê e a gente sente ainda muito. Você vai ter filho? Eu tenho uma preguiça de o pessoal perguntar: você é casada? Vai ter filho? Tem filho? O que isso impede? O que isso vai
atrapalhar a conquista, a pessoa chegar. Tudo é uma... Ó, eu não tenho filho ainda, mas eu penso de ter. Mas tudo vai ser adequado à minha realidade. Então, tranquilo. Beleza, você não quer ter filho? Tá bom. Então, assim, tem algumas coisas que tem que ser falada, tem que ser discutido para poder mudar. Eu escutei uma fala sua sobre até essa questão de contratação. Hoje, o que você acha que seria um perfil mais atraente para o mercado, para as mulheres se apresentarem? Além da qualificação. Vai depender muito do segmento, né? Uhum. Mas o que eu acho muito é a gente ter o perfil da empresa. Eu acho que é muito importante a contratação, o diálogo das tarefas, do que vai fazer, do quais são os objetivos e deixar bem alinhado as possibilidades que a pessoa tem ali de crescimento. Uhum. O troca-troca, você vai chegar aqui. Se você chegar aqui, a gente vai abrir essa porta e tal. E assim, uma coisa que, claro que tem algumas situações que exigem muito conhecimento, que você tem que ter muito o preparo, né? Mas tem outro, vendedor. O que ele precisa ter? Uma boa comunicação. Ele precisa ter o jeito e o produto, ele vai aprender. Então, eu falo assim, a gente precisa ter treinamento. A gente precisa dar oportunidade. E a gente conhecer o perfil. Uma coisa muito importante, a gente tem que conhecer o perfil da pessoa. Porque, às vezes, a gente coloca a pessoa no lugar errado. E aí, a gente perde um talento. Uhum. E aí, eu, por exemplo, Sucena, não sou boa para contratar. Eu não sou boa para contratar. Eu contrato através de empresas. Gente, eu sou ótima. Nós temos a estrutura de um RH lá, temos uma equipe, só que eu olhando para a pessoa, eu consigo sentir. Mas será que não é porque você conhece bem seu produto? Também, mas eu faço isso há 16 anos, né? Muitas vezes passa pelo RH, dependendo do cargo, passou ali por todo o processo de capacidade, questões jurídicas, análise comportamental, eles trazem para mim. E eu falo, gente, não consegue. Não adianta ir. E da onde é a sua percepção? Não sei te dizer também. Eu acho que é ali no tato, sexto sentido. Eu falo, você pode colocar ele para o vendedor que vai fluir. Deixa eu contar uma história. Mas é a análise do perfil da pessoa. O que a Sucena falou, é a questão seguinte. E aí eu bato na tecla e brigo, né? Aí eu advogo. É o que ela falou. Ela falou assim, às vezes a pessoa é muito boa em uma coisa e você coloca ela para ser vendedora e ela não tem nem... Não, mas é algo que a gente conversa muito lá com a RH. A importância de entregar uma pessoa para vendas, que ela seja comunicativa, que ela tenha habilidades, que ela consiga fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, porque o vendedor tem que ter essa habilidade. Sim, ele tem que falar no telefone, ele tem que ter uma boa memória, porque ele tem que saber quem é a Sucena, quem é a Ludmila, quem é a Valquíria, que produto que elas estão querendo comprar naquele momento ali. E o administrativo, não, é uma pessoa mais calada, mais reservada. E é o que a gente traz muito, que é o que você citou aí, né? A importância de conhecer tanto o seu produto quanto o perfil comportamental da pessoa que vai assumir aquilo ali. Eu acho que todas essas situações, o que vai definir é a comunicação. Porque é o seguinte... você precisa entender, o empregado precisa entender da empresa, o empregador precisa entender a parte do empregado. Uhum. Então, as relações têm que serem bem definidas, né? E eu acho que, vou voltar, a sinceridade. Eu acho que quando você é sincero, não tá legal isso, vamos mudar, tal. E assim, e tem que ter atitude. Também, às vezes, a pessoa não quer ficar lá amassando o bar, querendo ser demitida. Cara, pede conta, vai embora. Procura outra coisa, flui, né? Isso. Traz energia positiva para sua vida, esquece. Então, assim, são situações. Mas é perfil, gente, é perfil. Não adianta você querer cobrar de uma pessoa o que ela não quer, ela não vai avançar. Adianta você cobrar? É complicado. Sucena, a coisa mais difícil, pessoas. Sucena, mas como a gente quer atingir esse pessoal, nós vamos conseguir. Você falou uma coisa que eu acho extremamente interessante. Eu nunca vi um feirão também de trabalho para 50 mais. Não. Hoje, a mulher com 50 mais, para ela reinserir-se no mercado de trabalho, o que ela poderia começar a caminhar? Porque para ela voltar, ela precisa caminhar. A vida é dinâmica, a gente precisa levantar e sair. O que você acredita? Pelo seu andar aí, o que você acredita que o mercado espera dela? Conhecimento. Por exemplo, eu vou falar da minha área, da contabilidade, né? Tem muita oportunidade. Demais. Aliás, a gente agora chegou num patamar da gente contratar pessoas mais experientes do que os jovens. Porque os jovens estão muito sem compromisso.
Então, é muito mimimi, você não pode falar nada, você não pode cobrar nada, a pessoa te troca por causa de R$ 50. Eu iria te falar isso agora. Lá no nosso escritório mesmo, a gente está optando por contratar pessoas mais velhas justamente por esse perfil. Sim, tá? e ter disponibilidade, né? Exatamente, dele ter mais disponibilidade, dele ter mais compromisso, da aceitação dele no feedback ali, ser mais tranquila. Isso porque mesmo. o mais jovem é muito complicado. Muitas vezes você vai dar um feedback nele. Lógico, hoje a legislação nos exige muito essa qualidade de abordagem com o colaborador, com o funcionário. Mas eu percebo que a pessoa que está ali mais madura, você consegue ter um feedback ali mais tranquilo com ela. Olha, esse comportamento seu não é adequado, não é o que a gente está buscando. O mais jovem, não. Muitas vezes a gente tem o mesmo tipo de conversa com ele, só que ele traz ali pro lado da rebeldia. Então, agora que eu vou cutucar a empresa, agora que eu não quero mais. Ou te troca por nada. Então, assim, mas eu ando muito, por exemplo, o supermercado que eu frequento. Os colaboradores, a maioria, caixa mulher, mas o pessoal que está trabalhando, acho que tem 1 ou 2 que são mais novos. O restante já são pessoas de mais idade, que estão ali na reposição da fruta, que estão ali na embalagem. Então, assim, aí se você vai para países desenvolvidos, na Europa, Estados Unidos, você vê um monte de senhorzinho trabalhando no Walmart, lá naqueles pontos de ajuda, trabalhando no caixa, embalando e tal. Então, assim, e não é pelo dinheiro, é pela ocupação mental, ocupação mental. Então, a mulher, gente, o tanto de oportunidade que... Não é tanta mulher como homem, tanta oportunidade. Assim, a pessoa está passando necessidade, ela faz um biscoito e vende na porta da casa dela. Então, se ela não tem a oportunidade de ter, né, uma qualificação mais técnica, especializada, limpar uma casa... eu falo assim, a gente tem de todas as... Vamos falar assim, de todas as esferas. Tá aí um exemplo que nasceu do nada, que é goiano, o Fecha Escova, né? Então, assim... Então, eu falo assim, a pessoa... O brasileiro é muito empreendedor. Então, a pessoa... Ela tem que ter a iniciativa de começar e se colocar à disposição. Eu acho que isso é bem interessante. Então, assim, oportunidade, eu acho que para diversas áreas tem, mas você tem que buscar. A gente também precisa Lucena, na contabilidade, hoje, você vê uma abertura muito grande? Muito grande. Se eu sou mulher, eu quero reinserir isso no mercado. Eu sempre sonhei em estudar. A contabilidade me abraça? Com certeza, a contabilidade te abraça. A gente tem, no mínimo, 5, 6 vagas de trabalho todos os dias aqui. É mesmo? Todos os dias. Não desconhecia. E se você for dentro da operação, a maioria dos trabalhadores são mulheres. Principalmente, por exemplo, assim, o departamento pessoal. A mulher é mais sensível. Talvez ela tenha mais paciência para lidar. Então, o departamento pessoal, a parte fiscal. Então, assim... Hoje, eu falo para você, dificilmente você vai entrar dentro de uma empresa de contabilidade que não seja 50-50 ou que às vezes já está 60-70%. Ultrapassou, né? Ultrapassou. E aí a pandemia nos ajudou nisso, porque muitas estão de home office, muitas conseguiram. Por exemplo, eu conheço muita gente que aposentou e dá aula. Aí agora, para complementar a renda, está pegando serviço terceirizado para fazer em casa. Muita gente que, meus filhos casaram, eu quero voltar. A pessoa vai, ela estuda. É claro, não é uma profissão que você vai aprender dependendo do trabalho ali da noite para o dia, não. Você vai demorar um tempo para aprender, como todas. Mas existe um mercado de trabalho longo e com possibilidade aí, gente, eu falo assim, contador nunca vai aposentar, porque ele vai ter trabalho sempre. Você, né, o pessoal fala assim, agora tem inteligência artificial, vão dispensar os contadores. Eu falei, se o contador não estiver ali para operar, não existe. Não vai. Não existe. Não existe, eu também acho. Não existe nem inteligência artificial, não existe nem robótica. Não existe. Eu não sei como que é o relacionamento de vocês com o contador de vocês, mas, por exemplo, se você vai mais para o interior, é uma relação de confiança. O cara que tem um contador de 20, 30 anos, ele não troca ele, não. Por ninguém. Não. E o contador, ele ainda tem um papel, assim, de decisão. E isso, muitos negócios que a gente vai abrir, o dono daquele estabelecimento fala com o contador dele. Espera que eu vou conversar com o meu contador. Isso, o que ele acha. exatamente. Isso aí que é viável para mim, o que você acha? E ele pede a opinião do contador. Sim. E essa relação de confiança, eu vi, até falando dessas fofocas de internet. Uma nutricionista, ela é bem famosa, Lara alguma coisa, esqueci o nome dela. Ela sofreu um desfalque muito grande do marido, do companheiro que ela estava na época. E aí o contador dela disse que viu, ele foi fazendo retiradas da empresa e chamou ela.
E ela ainda falou assim, que desde quando ela começou, quando ela abriu um CNPJ, ela tinha esse contador. Se não fosse o contador, hoje o rombo dela seria muito maior. Eu achei aquilo interessantíssimo, porque eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou assim, eu já sabia das retiradas dela, e não era comum. E aí eu chamei ela pra gente conversar, porque e se eu cuido dessa parte empresarial dela, eu tinha que falar. Eu achei aquilo muito interessante, que eu não tinha esse olhar de confiança do contador, assim, eu não sabia que ela era tão profunda. Ixi, demais. Já teve situação, por exemplo, assim, a pessoa chegar na gente, em mim, vou dar um exemplo. Eu quero separar do meu marido. Como estão minhas finanças? Eu falei, calma aí, deixa eu ver, vamos lá. Dá pra aguentar um ano? Dá pra gente aguentar um ano Vamos preparar? Então, assim, é uma... E como existe, na época de imposto de renda, saiu a declaração pré-preenchida agora, né? Agora não, tem um tempo já. E aí, a declaração pré-preenchida, a Receita manda tudo que ela tem na base de dados dela pra gente conferir. E aí, atendendo um cliente, um homem, e aí eu falei assim, olha, a Receita já mandou que você tem isso e isso. Como você sabe? Eu falei, não, tá aqui na pré-preenchida. Só que a minha mulher chegar aqui, você não fala pra ela, viu? Então, assim... Ai, gente, é uma relação de confiança. É uma relação de confiança. E falando, já que a gente está falando de mulher, você falou agora há pouco, aquilo também me deu um alerta, quando a pessoa fala assim, eu não estou no contrato social. Ainda tem muito essa questão do patriarcado estar ali querendo retirar sempre a mulher para levar uma vantagem em cima do casamento, uma vantagem econômica? Sim. Tem? Sim. Ainda persiste? Eu vejo muito isso. Ainda assim eu vejo. Mas aí a gente traz aquele ponto que você falou pra gente no início. A mulher tem que exigir isso também. Ela tem que exigir. Eu quero estar aí também. Mas o amor é cego, né? E muitas vezes. Esse dia eu fiz uma pergunta pra uma. Eu falei assim, você trabalha com ele? Sim, trabalhei. Tal. E por que você não tá no contrato social? Porque eu não vejo... Ou às vezes porque, por exemplo, uma empresa de contabilidade, para você ser sócio, né? Você tem que ter profissão regulamentada ou contador. Então, às vezes, a esposa não é, mas ela está dentro da operação. Então, por exemplo, assim, às vezes ela até fez o curso, a graduação de ciência contábil, mas não fez o exame, então ela não é um profissional habilitado. Então, ela não enxerga essa necessidade de estar ali. E por muito tempo, se você chegar, também, marido e mulher, sócio, os dois contadores, você chega lá na empresa e quer falar com o contador, você não fala com a contadora. Por quê? Porque quem faz o atendimento, quem faz o network, a maioria das vezes são os homens. E as mulheres estão ali, na execução, trabalhando. Ela que está fazendo e acontece. Cabeça, né? Só que no atendimento aí fica com a figura masculina, né? Ou também, porque culpa nossa, né? A mulher fala, você vai... Não, eu não quero que você tenha uma contadora, não. Então, tipo assim, as pessoas confundem muito... também as coisas. Então, tem de tudo. Você vê de tudo. Mas eu acho que é posicionamento, assim. Eu falo assim, gente, eu não sei se é porque eu sempre estou preparada para o pior. Então, eu falo assim... melhor, tamanho. Mas eu falo assim, a gente tem que se cuidar. Eu não sou sócia. Se eu sou só sócia, põe no contrato social, meu querido. Qual é o problema? Exatamente. De eu estar ali no contrato social. Mas eu não vou lembrar o nome. Esses dias eu vi uma frase de um filósofo estoico e ele falou isso. Quando eu estou preparado para o pior, eu sempre vou para o melhor. Porque eu já sei onde eu chego. Você me enviou essa semana. Eu enviei. Sim. Não veio que eu gosto muito de estudar o estoicismo. Não, agora. Aí eu, por exemplo, assim, casado com comunhão, né, de bens parcial, aí compra a casa, aí coloca no nome do marido. Beleza, a gente é casado com comunhão de bens e tal, não tem problema não. Se a gente separar, a metade é sua. Já que a metade é minha, já põe no meu nome mesmo, a metade. Ou se não, põe no meu. Então, assim, gente, é cultura. É cultura. Mas eu vou falar uma coisa pra você. Do mesmo jeito que eu fiquei impactada, de todas as vezes que eu te vi, eu estou impactada agora. E eu quero que você vá... Você vai falar assim, Edmila, não me dá esse peso. Eu quero que você... ensine quem está nos ouvindo a ter esse protagonismo da vida, sabe? Tanto da vida pessoal quanto da vida profissional. Por que a gente não pode chegar nos espaços? Por que a gente não tem esse posicionamento? É uma fraqueza nossa? É uma carência nossa? O que eu preciso fazer? Eu acho que pode ser até meio científico isso. Eu vi uma pesquisa, não sei de onde, depois eu posso pegar e mandar para vocês, que a mulher, ela nasce com a autoestima muito baixa. E ela começa a adquirir a autoestima depois dos 40. Diferente dos homens, que nasce com a autoestima alta e vai perdendo depois dos 50. Então, se você fizer uma análise, que quando a gente olha assim, as mulheres poderosas, às vezes, não estou falando nem de poder de dinheiro, mas assim, que ela está mais bonita. Olha tanto que as mulheres de 60 anos estão dando show, né? Então, talvez seja uma questão também histórica, da autoestima. E aí eu venho para o lado da maternidade. Nós somos mães. A gente incentiva tanto nossos filhos, né, a ser poderosos, a terem coragem, a ir, a fazer, a acontecer. E muitas das vezes a gente não toma para si os ensinamentos que a gente
se coloca, né? Então, assim, eu acho que é o bem-estar, a maturidade, eu acho que vai te trazendo isso, né? Porque existe uma diferença entre ser poderosa e ser arrogante, viu, gente? Você vê muito jovem aí arrogante, metido, não sabe nem... Ai, credo, preguiça desse povo. Então, assim, ter essa confiança. Você precisa se conhecer. Gente, eu não era assim, não. Eu não era assim. Você foi se formando. Eu fui me formando. E eu acho que daqui a um assim. ano, se a gente se encontrar de novo, vai ter diferenças também, né? Eu mal cumprimentava as pessoas. Tímida. Tipo assim, sabe? Eu mal cumprimentava. Aí eu fui fazer cursos. Eu fiz vários treinamentos. Pegar na mão. Eu tenho uma preguiça dos outros pegar na minha mão com preguiça. Tipo assim, pega. Sabe, aquela moleza. Assim, Aí eu, quando tenho oportunidade, eu falo. Oi, tudo bem? Sabe uma coisa que eu aprendi e que dá muito resultado? O abraço. O abraço aproxima, quebra o gelo. Então, assim, eu não abraçava as pessoas. Dentro da minha casa, eu vim de uma família... Minha família é meio alemã, então, assim, a gente não tem muitos contatos. Mas de fora, eu abraço, eu beijo todo mundo. E eu não fazia isso. Mas eu percebi que isso quebra a barreira e, querendo ou não, te abre uma porta. Te aproxima das pessoas. E quando as pessoas começam a enxergar que você pode ser igual a elas, você vai criando esse relacionamento. Então, assim, tudo... Não vamos falar assim... Por isso que eu nem acreditava... Eu não gosto muito de coach, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas quando você tem uma mentoria, uma mentoria que te cutuca, uma mentoria que te fala a verdade, uma mentoria que... Tem lugar que a gente vai, você escuta uma palestra e fala assim, gente, mas eu sei de tudo isso, por que eu não pratico? Porque tá te faltando um chute na canela para você ir. Então, eu acho que é isso, é a maturidade, é aprender, é querer. A pessoa tem que querer. E, principalmente, tem pessoas que precisam de ajuda. Já viu aquelas pessoas que entram numa zona que você acha que está com depressão? A pessoa é supimpa, mas ela não sai do lugar? Porque ela não acredita nela. Aí é a hora de você poder enxergar isso, ir lá, pegar na mão e falar assim, o que você precisa? Vamos. O que eu posso fazer? Porque a pessoa está com tudo ali, mas ela está cega. Dá-lhe uma bicuda na canela. Não, e ela está cega por quê? Porque ela se sente inferiorizada, diminuída. Porque tem gente... Eu, por exemplo, escrevo muito no WhatsApp com letra maiúscula. Sou mal educada que só. Mas é porque eu tenho... Às vezes eu tô com pressa. Às vezes, se você me mandar uma mensagem, eu falo, não. É letra grande. É não pra você. Mas às vezes era só um não. É uma informação. Isso. Então, a gente precisa ser mais sensível. Por isso que a escuta também é muito importante. O ouvir o próximo, né? E, assim, entender que todo mundo é interessante. Não é interesse. Todo mundo é interessante. Tem momentos... Lugares diferentes. Mais interessantes. Tem momentos que a gente vai falar mais. Tem momentos que a gente vai escutar. Tem momentos que você precisa identificar que a pessoa precisa ser ouvida. Ela precisa falar. E que bom que você tenha a paciência, o discernimento de escutar. E talvez no final daquela conversa você dê uma mensagem de apoio e incentive ela. E eu sou durona com as mulheres, hein? Por exemplo, a gente lá no conselho tem a Comissão das Mulheres. Esses dias eu chamei a atenção delas e falei, pelo amor de Deus, eu não quero ver essa comissão falando de ir lá assim, de dando presente, de nada disso. Eu quero ver vocês tendo posicionamento técnico, participando das lives, fazendo abertura de eventos. É isso que eu quero que vocês se transformem. Não sei como fazer. Busca ajuda, vai fazer um curso de oratória, vai fazer um curso de técnicas de venda, vai falar no espelho sozinha. Vai buscar ajuda. Vocês precisam. Quer sair do lugar? Faça alguma coisa. Quer empreender? Vai buscar. E é assim. É assim que eu acho que eu fui construindo. Por isso que... Ai, gente, todo mundo... Por isso que, às vezes, assim, tem dia que... Sabe quando... Tem dia que a gente tá com a energia lá embaixo. Eu já sei o meu dia. Então, eu até falo assim... A gente tem que... Por isso a rede de apoio. Tem hora que eu falo assim, gente... O dia que eu tiver que fazer uma abertura de um evento... O dia que eu tiver... que eu preciso estar bem, pelo amor de Deus, não me traga um problema. Por quê? Porque isso afeta a gente. Nós somos seres humanos. Eu não dou conta de fazer uma blindagem e pensar que nada aconteceu. Não dou conta. Então, assim, a minha fala nesse dia, se acontecer alguma coisa, não vai ser boa. Talvez eu não vou conseguir inspirar, talvez eu não vou conseguir animar o pessoal. Então, assim, a gente precisa entender também... As limitações. As limitações. E mulheres, né?
eu falo assim, vamos no médico, vamos medicar, tomar um hormônio, cuidar. Cuidar de tudo. Gente, tudo é construído. Tudo é processos. Conhecimento, informação. Tudo são processos. E uma coisa, a cada dia, a cada passo, é um degrau que você sobe. Eu acho que é isso. A cada passo, a cada porta que você abre, você vai abrir outra, você vai abrir outra, você vai abrir outra e você vai chegar. Muitas portas se fecharam. Eu já passei por situações, por exemplo, situações de nem ser cumprimentada. Ser ignorada. Ser ignorada. Então, mas isso não me abala. Isso não me abala. É interessante. Não te paralisa, né? Não me paralisa. É interessante. Eu acho que talvez seja a questão mesmo da mulher mais madura, porque isso também não... Não, e o povo que importa com crítica em rede social? Não, eu também... Importa. Você acha que eu tô importando se o povo me acha bonita ou feia? Tô nem não. O importante pra mim sou eu, né? Mas, a entrega que você faz. Mas foi difícil. Foi um processo. Uhum. Foi o se desprender, porque se a gente se prende na crítica ou no elogio, seu comportamento sempre vai estar dependente de alguma coisa. Esses dias aconteceu uma... Na verdade, é o que a gente fala bastante, né, Ludmila? Desculpa. O ego. Você tem que ter muito cuidado com o ego. Porque ele pode te colocar em lugares que você não precisa estar. Sim, também. Você tem que ter uma percepção. Por exemplo, assim, eu tenho uma percepção de onde me cabe. Eu sei onde me cabe. Eu sei qual é o meu tamanho. Mas eu também sei onde é o espaço que eu quero conquistar. Mas eu não perco a oportunidade. Esses dias, eu tinha feito um botox, eu tava toda inchada. Normal, né, gente? Com a boca desse tamanho e tal. E aí surgiu uma entrevista na CBN Nacional. Aí a bonita falou, tem que ir. Eu falei, meu Deus do céu, 7 horas da manhã, com a boca inchada desse tamanho, horrorosa, sem fazer nada. Mas olha o princípio que eu vou anotar. Não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Eu nem reposto de tão feia que eu tava. Mas era na rádio, só que tem uma transmissão ao vivo no YouTube. Eu falei, ai meu Deus do céu, quantas pessoas vão me ver pelo YouTube, hein? Pouquinho, mas na rádio todo mundo vai me escutar. E minha voz tá ótima. E é assim. E aí a gente vai, porque a gente tem que ir. Por que a gente tem que ir? Porque quando seu filho machuca, você não vai pro hospital? Correndo. Você não dá um leão para salvar uma vida? Quantos de nós não somos os 190 da nossa família? Exato. Quantos de nós não tiramos da nossa boca para dar pro próximo? Então, essas coisinhas aí, para mim, é pequeno. É pequeno isso. Às vezes é grande, é muito grande. É grande, é difícil você... Você já viu as pessoas que sabem demais, mas não pegam o microfone e trava? É técnica. É igual fazer maquiagem. Tem que fazer... Eu não fazia maquiagem. Porque eu não sabia fazer. Mas eu pensei, eu vou ficar pobre, né? Vou perder todo meu dia fazendo maquiagem. Porque se eu tiver aqui em todo lugar, eu falei assim, eu vou fazer de qualquer jeito. E aí a gente vai... É técnica. Serviços repetitivos. Você vai aperfeiçoando, você vai fazendo. E aí você vai... Não tem como eu chegar na excelência se eu não repetir. Não tem como. E, gente, que bom. E é assim. Então, eu falo assim, para quem enfrenta uma panela de pressão, enfrentar um microfone não é nada. Justamente. Não é? E levando. Eu acho que é isso aí. Rompendo. Mas eu não era assim, não. Eu não era assim, não. Foi construindo no dia a dia, com cada acontecimento. Foi tudo. E o querer, principalmente. Foi o querer. E eu estou pedindo aos céus, ao universo, a Deus, para que eu te veja em palanque. Ai, mas essa é a parte complicada. Gente, política é muito... Gente, eu falo para vocês dão valor em quem vai para as urnas. Não é fácil. Não é fácil você chegar no processo, você tá ali, por exemplo, às vezes você tá numa carreata, você tá ali em cima do trio, um querendo dar coice no outro ali para poder disputar o lugar, você é criticado. Você vê quantas deputadas nós temos, né? E é muita crítica. Não é nem o fato político, mas, por exemplo, lideranças. Hoje, no Brasil, nos conselhos de contabilidade do Brasil, nós somos só 5 mulheres presidente. E são quantos ao todo? 27. Olha, nós só somos 5. Olha a discrepância. Você vê, a OAB vai para 100 anos. Em Goiás nunca teve uma presidente mulher. Então, assim, e por quê? Será que faltou competência? Duvido. Faltou o quê? A coragem de chegar? De romper o processo? Né? Então, assim... E é difícil. Eu vou contar, o coração dispara. A gente está começando um processo eleitoral no Conselho novamente. E aí você fica, vai ter chapa de oposição? Porque é difícil receber crítica. Não é fácil, não. Mas também é difícil receber elogio. O brasileiro, eu até brinco muito com as meninas sobre isso. Eu chamo elas de meninas, meus meninos e tal.
Você já viu que quando você recebe uma crítica, você incha? Você você pega a força e vai? E quando você recebe um elogio, você murcha. A gente fica sem graça. Exatamente. Olha que... Olha a discrepância das coisas. Então, assim, a gente tem que ir aprendendo, E tudo é ensinamento, gente, e espaço. Uma coisa que como eu falei para vocês, eu sei meu tamanho, eu sei o espaço, mas eu sei onde eu quero chegar. A gente precisa também ter uma diferença, principalmente aí, quem gosta de trabalhar com vendas, de você de você fazer sua presença e de você ser entrão. Ai, pelo amor de Deus, eu tenho uma preguiça de gente entrona. Mas tá bom, então assim, tem que ter na percepção também, para poder chegar. Ter respeito e se tá do lado de gente boa. Eu dei um exemplo antes de eu entrar, né? Porque muitas das coisas que a gente conquista é pela equipe que a gente tem. Então, tá sempre bem assessorado, andar com pessoas que tá na mesma sintonia que você. E eu vou falar uma coisa que eu aprendi. Falar não. E entender o que é prioridade. É um divisor não de sentir águas, culpa. o não falar. E a mulher tem muito disso, né? Então, por exemplo, Sempre assim, eu já deixei, pelo fato de estar na campanha. Por exemplo, quando eu fui enfrentar a campanha política, o meu sogro estava num processo de tratamento de câncer. E já estava bem finalmente, então a minha família precisava muito dali, às vezes da minha presença. E eu lembro direitinho que um dos pedidos que ele me fez foi: minha filha, não deixa de vir me ver nem de trazer peta para mim, porque tinha uma fábrica de peta perto da minha casa. Então, assim, o dia que eu não podia ir, eu pedi um motorista para levar. São escolhas, era um momento, como também tinha um momento da saúde dele. Então, assim, a gente vai abrindo mão também de muita coisa, por isso que não é fácil. Mas a gente precisa entender e lidar com o equilíbrio. E o dia que meu sogro faleceu, a gente estava fazendo um rodízio, né, com a família, e eu falei: não, pode marcar aí que eu vou abrir mão eu saio, então eu desfiz todos os meus compromissos e fui passar o dia com ele no hospital. Aí, quando eu saí, ele faleceu. Então, eu falo assim, é a gente entender o processo e a gente colocar as prioridades e a gente ir encaixando. Porque a mulher, ela tem muito isso, a questão da culpa, né? Então eu deixei de ir em vários eventos familiares. A minha filha me encheu o saco porque ela estava preparando para a formatura de medicina. E aí você tem todo aquele sonho de você viver o processo e tal. Minha filha morava fora. Minha filha morou fora 6 anos. Sabe quantas vezes eu fui na casa dela? Uma vez. Eu fui na casa dela. E ela morava aqui em Tubiara. Eu fui uma vez. Eu nunca fiz comida congelada para minha filha levar. Ela não optou por morar fora? Ela não quis? Não foi a escolha dela? Então, ela que vai viver o processo da escolha dela. Ela tinha que viver a dor dela para ela poder chegar à maturidade dela. E eu tinha as minhas prioridades. Igual eu falo, a presidência do conselho, ela tem data e hora para começar e data e hora para terminar. E eu não quero sair depois reclamando e, eu poderia ter feito. Não, eu estou vivendo isso de cabeça. Então, assim, é um equilíbrio e que, bom, vai chegar. Então, chegou o momento da formatura, aí tinha que viver aquele processo, tinha que tirar foto, que não sei do quê. Então, eu falava assim, as mães todas ansiosas lá, e eu tinha que encaixar com a minha agenda. E que bacana que deu certo, e que encaixou, e deu tudo bem, e ninguém, como se diz, ninguém descabelou por causa disso, todo mundo tá aí vivo, tranquilo. Mas a gente torna os processos mais difíceis, talvez. Coloca a culpa, um peso, né? A culpa se torna... Então, assim, quantas vezes eu não fui em festas de escola, Dia das Mães? Eu tinha que trabalhar, o patrão não liberava, e aí... Tem que colocar a comida na mesa. E aí... Elas têm que continuar estudando. Elas precisam entender. Então, se a bonitinha... Eu falo assim para elas, se vocês puderam ter coisas que eu não tive, foi porque a gente trabalha. Rompe barreiras. Né? Agora, beleza, só não me cobrar também, né? Então, assim, eu acho que isso talvez é uma grande dificuldade da mulher. Saber fazer suas escolhas, saber falar não e se sentir bem. E ter o equilíbrio de todas as suas ações. Mas essa clareza que você está trazendo agora, esse ponto, principalmente para nós que somos mulheres, eu acho que vai dar uma virada de chave em muitas mulheres. Tá? Porque ela não em nenhum momento ela deixou de ser mãe. Ela deixou de ser mãe, mas ela também não deixou de trabalhar, ela não deixou de ser empresária. Não. Eu falo isso com meu marido também, viu, gente? Fez uma soma de tudo. Eu falo pro meu marido, meu querido, agora ele fica falando que eu chamo ele de querido. Antes eu era amor, agora é querido. Eu falo, meu querido,
eu tenho um compromisso tal hora. Gente, preguiça. Eu sou uma pessoa muito do horário. Sou chata com horário. Eu sou muito programada. Então, eu falo assim, tem dia que eu saio de casa às 5 horas da manhã. Ele fala, onde você vai? Eu falo, Maldivas, onde eu vou? Porque da minha casa ao meu trabalho são 45 minutos. Então, se eu tenho um compromisso às 8 e eu tenho que arrumar o cabelo, eu tenho que arrumar o cabeleireiro às 7. Então, eu tenho que sair de casa às 6. E tem dia que eu tenho uma máquina de roupa para estender, porque a máquina ficou lavando roupa. Então, e eu falo assim para ele, tá aqui minha agenda, você vai me acompanhar? Se você quiser, bem, se não, posso fazer nada. Tô indo. Tô indo, porque eu preciso ir. Porque eu preciso chegar. Então, assim, é interessante que as mulheres também entendam que a gente não pode ficar bajulando eles, não. Eles precisam entender que a gente tem os nossos compromissos igual eles também. Assim como a gente entende eles. Com certeza. Então, eu falo pro meu marido, graças a Deus, né? Gente, já teve gente que eu tinha que jantar 2 vezes, que eu jantava, ele me ligava, eu estava num compromisso, algum evento, aí você come. Aí eu chego em casa, a janta tá prontinha com garrafa de vinho na mesa. O que você faz? Você vai comer. Come de novo. Então, assim, você tem que ir, porque senão vai ficar emburrado, né? Vai falar, você comeu, não quis comer comigo, que não sei do quê. E tentar trazer. Eu tenho a sorte dele ser da minha área, então ele não é ciumento, ele entende quando ele pode, ele vai, ele acompanha, ele é daqueles que fica mandando mensagem para ela, filma ela. O meu primeiro discurso, quando eu fui falar em público, ele não estava presente e ele pediu para minha equipe filmar, que era para ele poder ver como eu ia sair. Maior incentivador. E tal. Demais. E não só meu marido, viu? Eu até falei lá no conselho que a gente precisava fazer uma campanha, eles por elas. Porque tem tanto homem que ajuda, tem tanto homem bacana, que incentiva, que abre porta, que sabe o poder da mulher. A importância dela naquele lugar. Zena, se existe esses homens, elas não podem aceitar menos que isso. Não podem. Sabe? E assim, gente, todo mundo vai ter dificuldade. Mas então a gente tem que aproveitar. Então, e aí como que aí é a questão assim, você perceber, né? Você tem que perceber. Se você está num casamento que o cara não te admira, o que você está fazendo lá? Vai perder tempo para quê? É claro, a gente não pode vamos generalizar, porque a gente sabe que tem muita gente que às vezes sofre violência doméstica, violência patrimonial e não dá conta de sair desse ciclo. De romper esse ciclo. Mas eu sempre falo, vocês aí que são advogadas, que estão atuando, dá sinal, não dá? As pessoas dão sinal. Sempre. Então, é importante, a gente tem que parar com aquilo. O cliente ruim nos dá sinal? Sim. O cliente que não vai pagar, ele dá sinal. Insiste com ele, o funcionário que vai te dar trabalho, ele não te dá sinal. Sim. Ele sempre te avisa. O problema é que a gente é cego, a gente é bonzinho. E aí, qual é a diferença aí, pegando no lado do empreendedorismo, no lado do empoderamento? Eu acho que talvez eu consegui pensar como eles. E talvez chegar nesse nível de pensamento. Como que um homem pensa? O que é a prioridade para ele? É o meu trabalho. Então, tipo assim, conseguir. Então, assim, eu gosto muito de tomar cerveja com eles, conversar com eles, estar na roda com eles. E hoje eu posso falar para você, acho que no meu plenário, eu sou a presidente e tenho 7 vice-presidentes, todos homens. A maioria são homens. Mas eles me enxergam de igual para igual. De igual para igual, porque eu consigo fazer a leitura deles. Então, assim, eu nunca me fiz de coitadinha, eu sempre me impus, mas teve situações que eles não deixavam nem eu falar lá atrás. Não, como todo lugar, né? Vamos pensar assim, acontece. Mas isso nunca me abalou, então eu consegui entender. Então, por exemplo, eu vou conversar de falta de, por exemplo, de uma doméstica com um homem? Não. Ele não vai querer falar. Ele não vai querer falar comigo sobre isso. Então, assim, eu consegui entender. E é importante a gente também entender isso daí. As mulheres entender o mundo deles. Uhum. Porque também eles são carentes. Gente, homem é carente, sabia? Muito mais que mulher, viu? Demais. Muito mais que mulher. Eles são carentes. Eles têm uma necessidade de aprovação. Não. Né, uma alta... uma necessidade de validação. Mas eu peguei um gancho seu, Sucena, que você falou assim, por que a mulher não faz os cursos? Por que ela prioriza o homem? E eu tô com isso até agora na cabeça. O porquê? Por que será que na cabeça da sociedade o homem ainda tem que ser o provedor? Pois é. Será? Não, esses dias eu gosto... E muitas vezes até na cabeça da própria mulher. Sim, mas que não é, né? Esses dias eu tava no TikTok, eu adoro ver TikTok, morro de rir. E tava tendo uma brincadeira, os caras que estão entrevistando o pessoal aleatório,
Quem ganha mais, você ou ela? Quem ganha mais? E na maioria, as mulheres ganhavam mais. Olha. E eles estavam ofendidos delas falarem. E teve situações que alguns homens falaram assim, nossa, você tá me humilhando? Meu Deus. Então assim, aí eu fico pensando no inverso. E se a gente, e a mulher, ganha mais, e a que não ganha, essa relação, será que, eu não sei, eu vou falar assim, será que um homem se sente, ego dele, ver a mulher pedindo dinheiro? Eu acredito que sim. Será que é ego dele? Eu não peço dinheiro pro meu marido, não. Eu olho pra cara dele. Eu não, também sou orgulhosa, que minha avó me ensinou isso. Eu falo assim, eu tenho minha vida. Tem uma coisa que eu pratico muito, assim, eu tenho... É claro, sou casada há mais de 20 anos e tudo, mas assim, eu tenho a minha vida financeira, eu tenho a minha independência, eu compro o que eu quiser, eu gasto o que eu quiser, eu não tenho que dar satisfação pra ninguém, meus cartões de crédito. Se eu quiser gastar o meu dinheiro e pôr fogo, o problema é meu. E meu marido não interfere. É claro, né, que às vezes eu falo assim, eu tô quebrada, meu filho, me dá um dinheiro aí. Ele nem pergunta pra que é. Então, porque assim, é uma parceria mesmo. É uma parceria. É uma parceria. Mas eu também não sei nada da vida dele, viu, gente? Então, assim, ele não sabe nada da minha vida, porque eu não pergunto, ele também não pergunta. Mas é porque tem um elo de confiança muito forte. Mas a gente constrói várias coisas juntos também. Então, assim, tem uma relação de muito respeito. Vamos falar assim, é uma relação de troca, de respeito, né? E tudo. Então, assim, é isso. Então, acho que a gente vai procurando os ambientes. Mas, gente, depois vocês procuram no TikTok essas situações, é tão engraçado, é a reação deles. É a reação. Mas, assim, são jovens. Então, eu acho que, às vezes, o homem mais maduro, talvez a percepção dele é diferente. Dizem que o homem só começa a amadurecer após os 40. Pois é. Como o meu já tem 60 e poucos, então, assim, ele já está bem amadurecido. Então, Há 20 anos. Então, eu falo assim... E eu perguntei esses dias para ele, você prefere a Sucena de agora ou a de 24, que você casou? Pelo amor de Deus, a de agora. Deus me livre da de 24. Então, é o amadurecimento. São as experiências, né? E tal. Então, assim... E eu tenho várias amigas que ganham mais, que sustentam a casa... Mas que, se a gente for colocar em nível de escolaridade, os maridos estão bem à frente delas. Mas, por exemplo, quem é muito do comercial, talvez não precise tanto do diploma, né? A gente não precisa tanto de diploma, assim. Mas que bom, e que tal, então, e bom. Porque tudo tem um lado, gente. Tudo tem um lado. Mas tem que observar o sinal. Né, estou preocupada porque você me falou que é muito certa com os horários. E aí eu sei que seu horário já está se esvaindo. Eu queria agradecer. Queria que juntássemos as mãos. Porque, olha só, quando mulheres se unem, rompemos barreiras. Com certeza. Caminhamos e fortalecemos as outras, podemos carregar, né? Do mesmo jeito que você, toda vez que você fala, você me inspira muito, eu tenho certeza que vai inspirar muitas mulheres. Viu? E não só mulheres, mas os homens também. Acabamos de falar aqui que a gente recebe elogios e a gente fica assim, né? Mas toda vez que eu te ouço, por mim eu ficava... É inspirador. Para nós é um privilégio. É um privilégio bater mesmo. Esse papo então, com você hoje. Estamos juntas, viu? Espero que tenhamos outras oportunidades de estarmos juntas aqui novamente. Olha, eu que agradeço. Acho que foi um bate-papo super leve, né? Que possa contribuir para que você esteja esperando um sinal para sair da sua zona de conforto, para você buscar algo a mais, porque seus filhos vão crescer, seus filhos vão sair de casa, você vai ficar aí sozinha, depois vai ter que ficar cuidando de neto, né? Então, vamos, porque o mercado de trabalho está aí, tem muitas oportunidades. A gente vai, a cada ano que passa, né? A gente tem mais qualidade de vida, que a gente vai viver mais. Então, que a gente busque o nosso lugar, que a gente busque dentro da sociedade, dentro de qualquer organização, ser presente, seja dentro da igreja, sempre em qualquer grupo ou dentro da política. E, principalmente, gente, que a gente possa quebrar essa barreira que mulher não ajuda mulher, que mulher não une com mulher, tá bom? Vamos quebrar isso, vamos servir de apoio, vamos nos unir. E também unir com os homens, né? Que a gente possa ganhar, ocupar os nossos lugares, porque a gente pode estar em qualquer lugar, desde que você queira. E, se precisando de um start, vá para a contabilidade, que é um grande mercado de trabalho. Amei, gente. Muito obrigada, viu?